trabalhador, e da mesma forma nós estamos percebendo que a reforma da Previdência do Estado também não vem para ajudar em nada o servidor, certo? Nós vamos agora aqui formar a mesa, vamos ouvir o Marcos Palmeira fazer uma explicação primeiro dos pontos principais dessa reforma, depois nós vamos abrir para vocês, para que também possam se manifestar, porque nós temos que ter muito cuidado, né? Quando se unem os servidores, você tem uma força capaz de mudar muita coisa aqui dentro. Agora, se cada categoria trabalhar individualizada os seus interesses e não se preocupando com os demais, é tudo o que aqueles que querem que a reforma passe do jeito que está precisam, né? Ou seja, as categorias divididas, fragilizadas, e aí fica mais fácil de passar do jeito que eles querem. Por isso é que nós precisamos ter a maturidade de trabalhar o conjunto com todos os servidores, porque senão, se é simplesmente para ser contra, nós vamos ficar os 4 votos do Partido dos Trabalhadores contrário contra os outros 36 lá do outro lado. Então, por isso que nós precisamos ter um trabalho muito conjunto aqui entre todas as forças sindicais, todas as correntes do sindicalismo, do servidor do Estado, para que a gente tenha uma união e não se perca aquilo que duramente se conquistou ao longo dos anos pelos servidores. Por isso quero convidar, já está aqui conosco, Décio Lima, que é o presidente estadual do nosso partido, que também foi proponente desta audiência. Convidar aqui os colegas deputados, a Luciane Carminati, o padre Pedro, o Sareta, que deve estar chegando. Se quiser fazer parte aqui da mesa, padre, se o senhor se sentir à vontade aí, desde que abençoe nós todos, né? Não tem problema nenhum. O senhor fica à vontade, mas não esqueça da bênção, né? Convidar aqui o Gilmar Rodrigues, que é do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, para que venha aqui. Se quiser, a não ser que não quer. Se tiver acomodado de bem aí. A Maiara Mendonça, que é da Associação dos Servidores Públicos. O Cleidson Valgas, que é do Sindicato da Saúde. O Antônio Batista, que é do Sintesp. O Luiz Carlos Vieira, do Sinte. E o Hélio Lentz Puerta Neto, que é do Sinjust. Se tiver mais algum líder sindical de entidade. A Prudesc, sindicato, os professores da UDESC. Professores da UDESC. Sindalesc. Eu apareci. Quem quiser, pessoal, é bem tranquilo, é uma reunião informal. Aqueles que acharem por bem que estão contemplados ficando na plateia, está bem tranquilo, né? Inclusive eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer uma saudação de 1 minutinho, fica à vontade, senão nós vamos passando para o Marcos Palmeira. Décio, quer fazer uma saudação para o grupo? Bem rapidamente, saudar o movimento sindical que se encontra aqui no plenarinho da nossa Assembleia Legislativa, saudar os nossos deputados, saudar toda a militância, os dirigentes, apenas para dizer de que nós estamos todos aqui unificados no processo de luta contra mais esta agressão ao povo catarinense, com certeza. Particularmente é o maior patrimônio de Santa Catarina que nós temos, que não é de concreto, não é de cimento, mas são os servidores que protegem e fazem as políticas públicas do povo de Santa Catarina. Primeiro que nós estamos literalmente unidos. Eu acho que o debate de conteúdo ele é inclusive dispensável do ponto de vista de ser a favor ou contra, porque todos aqui neste momento somos contra, literalmente contra esta agressão. Saudar os nossos deputados que também firmaram, estão firmes numa posição unificada. Eu acho que o tempo que nós temos que exercer daqui para frente, ele tem que ser com muito otimismo, que nós estamos começando essa luta com 4 deputados. Gostaríamos que o povo catarinense tivesse 40, Fabiano, Padre Pedro, Sareta e deputada Luciane Carminati, mas infelizmente são os 4. Mas são os 4 que vão, com certeza, fazer o processo de resistência nesta casa e fazer a grande luta que nós precisamos produzir.
primeiro aspecto é otimismo. A luta pelo número, pelo valor cartesiano não está perdida absolutamente, porque não existe um processo de luta que a gente perde antes de lutar. Então, acredito que dá para a gente construir um processo que possa reverter, dependendo, evidentemente, da mobilização, de todo o trabalho que a gente precisa acertar. Eu acho que o que nós precisamos aqui apenas entender para que a gente tenha uma sinergia perfeita é o protagonismo legislativo, né? Porque essa matéria ela não pode ser singularizada apenas no sim e no não. Ela tem que dizer o não, mas nós temos que criar um processo de profunda luta interna no debate legislativo, seja nas comissões. Nós temos que produzir emendas, sim, que não é para melhorar o que é ruim, mas é para complicar o sucesso da pretensão ardilosa deste governo com relação ao serviço público. Então, eu acredito que é isso que nós precisamos deixar muito bem entendido aqui, né, para que os deputados que estão do lado de vocês, que são os deputados, me perdoe hoje, do meu partido, sem excluir, acredito que nós vamos alcançar outros deputados, mas que eles possam ter a tranquilidade do procedimento legislativo aqui dentro desta casa, para, como disse o Vinhati hoje mais cedo, botar um monte de bode na sala, se for preciso, para a gente poder criar um processo de luta permanente no decorrer desse período. E oxalá vitorioso, dependendo das condições que nós vamos criar daqui para frente. Tá bom, companheiros? Então, saúdo a todos, né? Vamos fazer uma boa luta, né? Como disse, com otimismo, né? Com alegria, porque nós estamos aqui do lado certo da história, não temos a menor dúvida. Tá bom? Um abraço a todos e boa reunião. Bom, quero registrar também aqui a presença dos representantes do SINDUJUS, Sindicato dos Oficiais de Justiça de Santa Catarina, e dizer a todos que o nosso teto hoje da reunião aqui é às 16 horas, porque às 16 vai ser lida a PEC no plenário, vai ser votada a admissibilidade da PEC no plenário, então é importante que todos estejam lá. Né? E para todos saberem aqui o trâmite, ela passando no plenário hoje à tarde, ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira que vem, e o limite de aprovação da PEC e do projeto da reforma é 24 de março. Esse é a data limite de votação pelo regime de urgência pela PEC que foi dada aqui, tá bom? Eu vou passar para o Marcos Palmeiras, que pode fazer a sua autoapresentação e também já apresentar os pontos da reforma, para que após a apresentação dele, que deve durar em torno de meia hora, a gente tenha mais uma hora para debater entre nós aqui, tá bom? Marcos, então, a palavra está contigo. Se aqui os membros Isso. quiserem... Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de cumprimentar aqui o deputado Fabiano da Luz, cumprimentar o deputado Padre Pedro, cumprimentar também a deputada Luciane Carminati, o deputado de Sareta, que deve estar chegando, né? E o presidente do Partido dos Trabalhadores, Décio Lima, né? Por essa iniciativa, né? De nós podermos reunir um conjunto de trabalhadores e de lideranças para discutir esse tema, né, relativo aos servidores públicos do Estado, que é de grande importância porque ele vai promover uma alteração significativa no regime de previdência de todos os servidores. Tá? Gostaria também de agradecer a Marta Vanelli, que foi quem me convidou para fazer essa apresentação, né? E eu já adianto a vocês que, diante da complexidade do projeto, né, e da grandeza dele, né, e das alterações que ele promove, eu acredito que neste tempo assim que eu tenho breve, eu não vou conseguir vencer tudo. Tá? Então, talvez no debate a gente possa retomar algumas coisas. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui com aspectos gerais do projeto. Tá? Também gostaria de cumprimentar todos os sindicalistas, né, que estão presentes, né, muitos companheiros aí que nós estamos na luta já há muito tempo. Se eu tivesse que nomear, eu, né, consumiria todo o meu tempo da exposição. Bom, pessoal,
Acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é algo de conteúdo efetivamente político nesses projetos de reforma do Estado, em especial aqui no nosso debate, a reforma da Previdência. Tá? E esse aspecto diz respeito à dívida pública. E a gente tem visto que a motivação, a justificação para se levar os projetos de reforma, né, é diminuir o tamanho do Estado, né, otimizar esse Estado, tornar esse Estado mais efetivo e que ele possa atrair investimento. E eu coloquei aqui, né, que é o artifício da crença, da fé. Né? Eu coloquei duas frases que são repetidas não só pelos governantes hoje, mas também pelo setor empresarial. Né? Reduzir a dívida do Estado, sanear contas do Estado, promover as reformas. A gente, num passe de mágica, nós vamos atrair investidores. Nós vamos atrair aquele, digamos assim, aquele elemento semântico, né? e aquela crença de que algum investidor vai chegar aqui no país e vai promover o desenvolvimento da nação. E aí nós tivemos nesse curso, aí nós já estamos com duas reformas, né? A reforma trabalhista já aconteceu, nós estamos diante da reforma previdenciária e teremos este ano provavelmente a reforma tributária, né? E também a reforma que vocês já devem ter tomado conhecimento, né? A reforma do Pacto Federativo, né? Que são aquelas 3 PECs que estão em curso lá no Congresso Nacional. Então, essa questão, né, ela diz respeito efetivamente ao gasto público. Né? E diante da crença, na verdade, assim, a gente tem amesquinhado, tem colocado em segundo plano a qualidade do gasto público. Né? Ou seja, a ideia principal é reduzir despesas do Estado, e a gente está vendo como esse governo está reduzindo despesa do Estado, tá? Mas não discute a qualidade desse gasto público, para onde está indo esse dinheiro do Estado. Semana passada, eu ouvi, eu não sei se foi essa semana passada, eu assisti uma entrevista, eu costumo assistir as entrevistas do presidente, e assisti uma delas que ele dizia taxativamente, esse governo é austero. E isso ele fala para a imprensa, né? Porque ele cortou verba de imprensa, né? Para boa parte aí de alguns setores da imprensa, ele cortou verba, dirigiu mais para aquelas TVs, aqueles órgãos de comunicação que apoiam ele, né? Blogueiros e tudo mais. E ele falando, este governo é austero. Eu entendo, pessoal, minha modesta opinião aqui, tá? A austeridade, ela tem um conteúdo falacioso. Porque se eu tiro de um lugar, eu estou alocando em outro. Eu estou destinando para outro espaço. E hoje, assim, eu tenho, antes de vir para cá, eu estava lendo uma notícia, tá? Eu até acabei esquecendo na hora de trazer a notícia, eu ia dar os dados, tá? Mas eu estava vendo os recordes de lucro dos bancos. Tá? E aí, uma coisa, aliás, duas coisas nos chama a atenção, tá? Em relação a isso. A primeira questão, um banco aparece como recordista, ele hegemoniza os últimos anos de, digamos assim, maior recorde de lucro bancário, que é Itaú Unibanco. Segunda coisa, esses recordes têm sido crescentes, então a cada ano o lucro bancário tem acrescido, tem sumido. Né? E aí nós nos perguntamos, pessoal, como que a economia brasileira está desta forma estagnada, parada, a pobreza crescente, todos esses fatores que a gente conhece, esse sofrimento do povo brasileiro e o sistema bancário com esse lucro. Né? Bom, voltando àquela questão da dívida pública, né, a questão da falácia, né, do gasto público e da dívida pública, olhem só aqui o quadro que eu trouxe para vocês. Tá?
Esse quadro eu peguei na internet, tá? A fonte está aqui embaixo, mas vocês veem ali os países que são líderes, né, na dívida pública, certo? E eu pergunto assim, vocês conhecem, aqui eu já adianto para vocês, tá? Desse quadro aqui, os países que estão em situação mais dificultosa mesmo, é Itália, França e Portugal, tá? Né? A Itália realmente está numa situação desesperadora, né? Porque eles não têm reservas cambiais que possam fazer frente a essa dívida pública. Mas vocês pensem o seguinte, são países, boa parte deles, países de welfare state, né? Se ainda existe algum traço de welfare state, mas são países de welfare state, são países economicamente bastante desenvolvidos e até muito mais desenvolvidos que o Brasil. E aí aqui vocês veem, né? Esse quadro é a dívida pública em relação ao PIB. E aí vocês vão verificar aqui que tem Canadá, tem Reino Unido, tem França, tem Espanha, Bélgica, todos esses países que a gente gosta de fazer turismo, né? Tem Japão, tem Grécia e tal, mas não tem o Brasil, né? Não tem o Brasil. O Brasil não está aqui, né? Então, outro dia eu estava, inclusive, lendo naquele Valor Econômico, né, uma notícia o seguinte, a absurda dívida pública brasileira atingiu 85%. Então, a primeira questão, pessoal, que a gente precisa realmente